Olá, sejam bem-vindos ao Cascais em Direito. Chamo-me Célia Lopes e no vídeo de hoje falarei sobre ramos do direito, espécies de interpretação da lei segundo a sua fonte e valor e ainda aplicação das leis no tempo e no espaço. Bem, sem mais delongas, vamos lá começar primeiro por falar de ramos do direito. O direito é constituído por dois grandes ramos do direito, que são, por um lado, o direito público e, por outro lado, o direito privado. Direito público é aquele ramo do direito que regula as relações jurídicas entre o Estado e os cidadãos, em que o Estado intervém com o seu poder de autoridade ou poder soberano. Por exemplo, quando o Estado cria os impostos, intervém munido do seu poder de autoridade. Ramos do direito público são ainda o direito constitucional, o direito penal, o direito administrativo, o direito económico, o direito fiscal e ainda o direito internacional público. Agora, o direito fiscal é um ramo de direito público porque quando o Estado cria um determinado imposto, por exemplo, as relações jurídicas que se estabelecem entre o Estado e os particulares, o Estado aparece investindo com o seu poder soberano, com o poder da autoridade sobre os particulares. Quanto ao direito privado, é aquele ramo do direito que regula as relações jurídicas dos cidadãos entre si ou entre os cidadãos e o Estado, em que o Estado atua com o seu poder da autoridade, atua em pé de igualdade com os cidadãos. Os ramos do direito privado são direito civil, que é o direito comum, o direito comercial, o direito do trabalho, o direito internacional privado. Por exemplo, o Estado pretende arrendar um imóvel a um particular para nele instalar determinado serviço. Aqui, o Estado pretende comprar o imóvel a um particular. Neste caso, o Estado vai celebrar um contrato de arrendamento ou um contrato de compra e venda em pé de igualdade com o senhorio ou com o vendedor. Portanto, o Estado, neste caso, atua como se fosse um particular. Quanto à interpretação da lei, interpretar uma lei consiste basicamente em determinar o sentido e o alcance real da lei. No que toca às espécies de interpretação da lei segundo a sua fonte e valor, temos duas formas de interpretação, a autêntica e a doutrinal. O que é interpretação autêntica? Interpretação autêntica é aquela que é realizada pelo próprio legislador mediante uma lei igual ou de valor superior à lei interpretada. Essa lei interpretada chama-se lei interpretativa, que está previsto no artigo 13º do Código Civil e destina-se a interpretar uma lei anterior. A lei autêntica ainda tem força obrigatória, ou seja, tem caráter vinculativo, enquanto que a lei doutrinal é aquela que é realizada pelos tribunais, administração pública, juristas, particulares. Ela ainda é realizada pelos tribunais e pela administração pública, tem força vinculativa, mas apenas em relação ao caso concreto sobre o qual é proferida a decisão pelo tribunal. Nos restantes casos, não tem força obrigatória. Em relação à interpretação feita pelos juristas, esta tem maior ou menor força persuasiva, consoante maior ou menor for o prestígio do jurista. No que toca aos elementos da interpretação doutrinal, temos como sendo aqueles elementos que o intérprete se serve para interpretar as leis. Isto está previsto no artigo 9º do Código Civil, que contém as regras sobre a realização da interpretação. Os elementos fundamentais de interpretação doutrinal são o elemento gramatical ou literal, que é constituído pelo texto legislativo, isto é, a letra da lei. Temos ainda o elemento lógico, que é constituído pelo espírito da lei, isto é, o seu sentido profundo. O elemento lógico está subdividido em três elementos: o sistemático, o histórico e o teleológico. Na interpretação, o elemento gramatical e o elemento lógico têm que ser sempre utilizados conjuntamente. É de referir ainda que o artigo 9º, número 1 do Código Civil refere-se a ambos os elementos. Primeiro, à letra da lei, que corresponde ao elemento gramatical ou literal, ao pensamento legislativo, isto é, o espírito da lei, que corresponde ao elemento lógico. O artigo 9º, número 1 do Código Civil, também se refere às subdivisões do elemento lógico, isto é, a unidade do sistema jurídico, que corresponde ao elemento sistemático, às circunstâncias em que a lei foi elaborada, que corresponde ao elemento histórico, e ainda
as condições específicas do tempo em que é aplicada, que corresponde ao elemento teleológico ou racional. Quanto ao elemento gramatical ou literal, é ainda de se referir que é constituído pelo texto ou letra da lei, por meio do qual o intérprete inicia a interpretação através da determinação do significado das palavras utilizadas pelo legislador na lei. É muito importante ter-se em atenção os princípios orientadores, em que as palavras não se devem entender isoladamente, mas sim no conjunto do texto. Deve-se partir, portanto, do princípio que todas as palavras do texto legal têm nele uma função útil. Por outro lado, o sentido das palavras deve ser, em princípio, o que resulta da linguagem corrente, salvo tratando-se de termos com significado técnico ou jurídico, que neste caso serão estes os utilizados. Agora, centrando no elemento lógico, por meio do elemento lógico, o intérprete vai apurar, a partir do texto, qual o espírito da lei e, para isso, recorre ao elemento sistemático, ao elemento histórico e ao elemento teleológico. No que toca ao elemento sistemático, este ocorre a partir da lei, ou seja, a lei é uma lei que não está basicamente isolada, por isso a sua interpretação tem que ter em consideração as relações existentes entre a lei a interpretar e as outras leis e ter também em conta todo o sistema jurídico. Já o elemento histórico, este elemento compreende os dados ou acontecimentos históricos para que expliquem a criação da lei. E então socorre-se, por exemplo, à história do direito para confrontar a lei que se pretende interpretar com leis anteriores que regularam a mesma matéria. Aos estudos doutrinais em que o legislador se baseou para fazer a lei que se pretende interpretar e, por vezes, recorrer a doutrinais e leis estrangeiras. Aos projetos e anteprojetos da lei. Agora, quanto ao elemento teleológico, este consiste em saber qual foi o objetivo em vista que motivou o legislador a elaborar a lei. Qual foi a finalidade da lei e o que ela pretende alcançar. Agora, no que tens à interpretação quanto ao resultado, temos três perspectivas: a interpretação declarativa, a interpretação extensiva e a interpretação restritiva. Começando pela interpretação declarativa, esta ocorre quando o sentido da letra coincide com o espírito da lei, por exemplo, o pensamento legislativo. A interpretação extensiva, por seu turno, ocorre quando o sentido da letra da lei fica aquém do seu espírito, ou seja, o legislador disse menos do que pretendia. Aqui o intérprete tem de fazer uma interpretação de modo a fazer corresponder a letra da lei ao seu espírito. Por exemplo, o que está estatuído no artigo 877, número 1 do Código Civil. Bem, estamos perante a interpretação restritiva quando o sentido da lei, o sentido da letra da lei vai além do seu espírito, ou seja, o legislador disse aquilo que pretendia. Ou melhor, o intérprete terá de restringir o texto da lei de modo a harmonizá-lo com o espírito da lei. Agora, quanto à integração de lacunas, depois de esgotados todos os elementos interpretativos de que o intérprete se socorreu, verificou-se que determinado caso não cabe no conteúdo de uma lei. Portanto, aqui estaríamos perante um caso omisso ou uma lacuna da lei. Neste caso, temos que integrar uma lei ao caso omisso. Integrar uma lei é basicamente aplicar uma lei a um caso omisso ou uma lacuna da lei. Se não temos uma lei, como é possível aplicar uma lei ao caso omisso? Bem, através da chamada integração de lacunas da lei prevista no artigo 10º do Código Civil. Bem, como é que se faz a interpretação do caso omisso ou lacuna da lei? É muito simples. Faz-se com recurso à analogia que consiste em aplicar ao caso omisso a norma reguladora de casos análogos prevista no artigo 10º, número 1 do Código Civil. E se não forem encontrados casos análogos com regulamentação própria? Neste caso temos resposta no artigo 10º do Código Civil. Aqui o intérprete iria criar uma norma geral e abstrata como fosse o legislador e iria aplicá-la ao caso omisso. Importa ainda referir que esta norma criada pelo intérprete tem aplicação apenas para o caso concreto. Em certos casos, a lei proíbe a analogia. Por exemplo, as normas penais e criminais
previsto no artigo 1º do Código Penal. E ainda nas normas fiscais, relativamente à incidência de impostos, à taxa, aos benefícios fiscais e às garantias dos contribuintes, previsto no artigo 103, número 2 da Constituição da República Portuguesa. Agora, entrando na matéria de aplicação das leis no tempo, importa referir que prende-se com o problema das sucessões das leis no tempo, previsto nos artigos 12º e 13º do Código Civil, que contém os princípios gerais sobre a aplicação das leis no tempo no nosso ordenamento jurídico. A aplicação das leis no tempo consiste em determinar qual a lei aplicável a uma determinada situação, por exemplo, se a lei é antiga ou se a lei é nova. O artigo 9º, número 1 do Código Civil, estatui que a lei só dispõe para o futuro, que é o princípio da não retroatividade, regra geral, e ainda que lhe seja atribuída eficácia retroativa, e esta eficácia retroativa é atribuída pelo legislador, que corresponde ao direito transitório. Por vezes, é a lei nova que estabelece ela própria as regras destinadas a regular a sucessão da lei. Tais regras fazem parte do direito transitório. E por vezes nada estabelece. Por exemplo, A alugou verbalmente um veículo a B, numa data em que para tal a lei não exigia documentos escritos. Entretanto, entrou em vigor uma nova lei, que faz depender a validade desses contratos da respectiva redução a escrito. O referido aluguer deverá ser considerado válido por se lhe dever aplicar a lei velha ou não, por aplicar-lhe a lei nova. Eis a questão. Esta resposta encontra-se no artigo 13º do Código Civil, em que a lei é interpretativa e é retroativa, ressalvando-se, no entanto, os efeitos já produzidos, pelo cumprimento da obrigação e pela sentença transitada em julgado. Os prazos encontram-se previstos no artigo 297 do Código Civil. Aos prazos que já estiverem a decorrer, aplica-se de imediato a lei nova, quer estabeleça um prazo mais curto, quer estabeleça um prazo mais longo. E ainda temos que ter em conta os números 1 e 2 do mesmo artigo. No número 1 do artigo 297, temos como exemplo que a lei estabelece um prazo mais curto, ou seja, a lei velha, que tinha entrado em vigor em 1996, por exemplo, fixava um prazo de 10 anos. A lei nova, que entrou em vigor em 1999, veio fixar um prazo mais curto, passando de 10 anos para 5 anos. O número 2 do artigo em preço, neste caso o 297 do Código Civil, temos como exemplo que a lei nova vem fixar um prazo mais longo. Ou seja, a lei antiga previa um prazo de 4 anos e a lei nova, que entrou em vigor, por exemplo, em 1999, como referi inicialmente, prevê um prazo mais longo de 6 anos. Portanto, estava a decorrer um prazo ao abrigo da lei antiga desde 1996, quando termina. Agora, de leis no espaço, importa referir que cada Estado tem a sua própria ordem jurídica. Muitas vezes as relações jurídicas estão em conexão com várias ordens jurídicas e por vezes é necessário determinar qual a lei aplicar no território nacional. Portanto, aqui estamos perante um problema de conflito de leis no espaço. Por exemplo, um português casa em França com uma inglesa que vão fixar, aliás, o seu domicílio em Espanha, onde têm todos os seus bens. O português, imaginemos, morre em Espanha. Qual é a lei substantiva aplicável? Será pelo Tribunal Português? Aplica-se a lei da nacionalidade, a lei do lugar do óbito, a lei do lugar dos bens. E como se vê, estão aqui em conexão 4 ordenamentos jurídicos: o português, o francês, o inglês e o espanhol. Muitas vezes, os Estados não aplicam exclusivamente o seu direito interno no seu espaço e têm que, por vezes, aplicar nos seus tribunais as leis dos outros Estados. Portanto, a regulação destas situações estão previstas nos artigos 15 a 65 do Código Civil. Por último, na aplicação das leis tributárias no espaço, vigora de pleno o princípio da territorialidade, ou seja, aplica-se sempre a lei fiscal interna portuguesa. Por hoje é tudo. Muito obrigada por estarem desse lado e não se esqueçam de subscrever ao canal, ativar o sininho para receberem
todos os vídeos e ainda partilhar, comentar muito, de forma a fazer o meu e nosso canal crescer. Fiquem bem!